Graça e paz, meu irmão, Deus te abençoe nesta manhã, em que podemos meditar no livro de Isaías. E chegamos àquele texto tão famoso de Isaías capítulo 58. Lembra, nós estamos vindo de um contexto de salvação. Deus está oferecendo sua salvação, está promovendo sua salvação em Cristo Jesus. Aquilo que é impossível para o ser humano fazer, Deus está fazendo na sua infinita graça. E agora ele chama Israel no capítulo 58 ao arrependimento. Essa salvação não pode ser produzida pelo ser humano, mas diante da salvação ofertada por Deus, oferecida por Deus, Deus chama Israel ao arrependimento. E ele chamou Israel ao arrependimento diante de uma prática que Israel estava pecando. E essa prática do jejum, onde Israel estava pecando, demonstrava todos os aspectos do pecado de Israel. Está centrado em si mesmo, envolvido nos seus próprias paixões e desejos, querendo que Deus fizesse todo o trabalho deles e os enriquecesse, tentando fazer uso de Deus para obter as coisas, manipulando Deus, vivendo em busca meramente, tão somente daquilo que é financeiro e guerreando uns contra os outros. Esse é o contexto do jejum que eles estavam fazendo. E aí então Deus confronta eles com isso, mostrando que isso é uma espécie de idolatria, essa é uma religiosidade inaceitável, que Deus jamais poderia e jamais aceitaria em hipótese alguma, e o chama a uma vida, a uma resposta de arrependimento diante dele. Então o centro do jejum não é a vontade humana, mas é a justa vontade de Deus. O verdadeiro jejum, a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vontade de Deus, uma verdadeira religiosidade, o arrependimento verdadeiro, não é colocar-se no centro, mas é colocar Cristo no centro. Deus está no centro. É a destruição de toda injustiça, de toda opressão, de todo roubo, de todo orgulho, de toda mentira. É isso, não dá para dizer que você é salvo se você vive uma vida socialmente degradada, de desordem, jogado e lançado às paixões e meramente envolvido na cobiça, no dinheiro, no obter mais. Isso não é salvação. A salvação vai transformar a sua vida, vai colocar Deus no centro, a pessoa mais importante da sua vida, mas também vai produzir justiça, sobre você e através de você. O objetivo do jejum não é buscar a própria vontade, ao contrário, o objetivo do jejum é a glória de Deus, é resplandecer por meio da graça de Deus a sua vontade, a sua justiça. Jejum aceitável é amar a Deus, é buscar a sua glória e a sua vontade, é acolhimento dos verdadeiramente necessitados. Então o resumo do que é o verdadeiro jejum é isso, e o resultado desse verdadeiro jejum, o texto vai nos mostrar 17 resultados do verdadeiro jejum. O primeiro, romperá a tua luz como alva. Isso é, Deus vai banir as trevas, vai amanhecer. A tua cura brotará sem detença. Deus dará saúde ao teu espírito e à tua alma. A tua justiça irá diante de ti, uma vida que glorifica a Deus. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus protegerá a sua vida com a sua glória. Clamarás e o Senhor te responderá. Deus ouvirá as suas orações e haverá diálogo. Gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Deus te socorrerá na angústia. A tua luz nascerá nas trevas. Deus fará momentos ruins repletos de esperança. A tua escuridão será como o meio-dia. Deus irá reverter em bênção todo mal. O Senhor te guiará continuamente. Deus será seu bom pastor. Você andará com ele. 10º, fartará a tua alma a
até em lugares áridos. Deus vai cuidar de você nas tribulações, nos teus desertos. Fortificará os teus ossos, isso é, Deus sustentará toda a sua vida. Serás como um jardim regado, Deus fará a sua vida bela e florida, um manancial cujas águas jamais faltam. Deus fará de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Deus fará os teus filhos frutíferos e justos. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Deus usará você como um marco de restauração. Serás chamado reparador de brechas. Deus te usará como protetor e a muitos dos teus inimigos. Deus te usará para proteger o povo de Deus de muitos dos seus inimigos. E 17º, restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Deus usará você para guiar e prosperar a sua geração. Veja, as primeiras bênçãos, os primeiros efeitos do verdadeiro jejum dizem respeito a você, dizem respeito a Deus te abençoar, a Deus te guardar, a Deus fazer por você. Mas é interessante que os últimos, Deus vai fazer de você uma bênção. Deus te abençoa para você ser uma bênção. Deus retorna você para Ele. Deus tira você do pecado das trevas e depois te envia para lá para ser uma bênção, luz no meio das trevas. E aí entramos então no capítulo 59. E infelizmente, irmão, esse texto ele é tão terrível, porque ele vai mostrar a depravação total, que todo ser humano se afasta de Deus e destrói a si mesmo. Olha o que o texto sagrado diz no capítulo 59, o versículo 1, realmente muito triste. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Claro, ele está falando dessa salvação que Deus está entregando através de Cristo Jesus, o caminho aberto no meio do mar. Isso é aquilo que é impossível ao homem, Deus está fazendo. Mas o texto continua: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios de mentira, as vossas línguas proferem maldade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, cobrem o mal e dão à luz iniquidade, chocam ovos de aspe, de víboras, e tecem teias de aranha. O que comer do ovo dele morrerá. E se um ovo é pisado, sairá uma víbora, isso é, uma serpente venenosa. As suas teias não prestam para veste, os homens não podem cobrir-se com elas. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência. Há em suas mãos, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos, em seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Vários aspectos aqui Paulo tira para Romanos capítulo 3, quando ele mostra a depravação total do ser humano. Isso é, essa descapacidade, pensamentos, sentimentos, intenções, atos, aquilo que faz, aquilo que deixa de fazer, palavras, tudo está contaminado pelo pecado. Tudo está envolvido no pecado. Há uma descapacidade, uma destruição natural do ser humano nessas consequências do pecado. E isso vai trazendo uma degeneração. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É um resultado do pecado. O resultado do pecado está aí.
Todos nós bradamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Por quê? Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, Senhor. Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como a rebeldia, o mentir contra o Senhor e o retirar-nos do nosso Deus, o pagar opressão e rebeldia, e o receber e proferir do coração palavras de falsidade. Meu irmão, que triste esse quadro, que coisa terrível o ser humano sem Deus. Todo ser humano sem Deus está assim. E aqui está a essência do pecado, o retirar-nos de Deus, o nos afastarmos de Deus. É o que acontece com Adão e Eva. É o primeiro efeito do pecado. Eles tiveram medo de Deus, eles sentiram vergonha daquilo que Deus fez que era bom, eles se esconderam do Senhor da glória. Quando nós nos escondemos da oração, quando nós nos escondemos da palavra de Deus, quando nós nos escondemos do culto, da presença do Senhor, meu irmão, que coisa lamentável, o pecado está instalado, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos aquilo que é a vontade de Deus, nós vamos nos afastando de Deus gradativamente, porque não queremos nos aproximar do Senhor, porque o aproximar do Senhor vai trazer culpa, condenação, juízo. Então nos afastamos do Senhor nosso Deus. Mas o versículo 15 ao 17, Deus age diante da descapacidade, da queda total, diante de toda essa queda. Veja a graça de Deus, vestiu-se Deus da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, a armadura de Deus. E aqui faz alusão Paulo à armadura de Deus. A armadura de Deus é que Deus te cobre com a verdade dele, com a justiça dele, te concede fé, sua palavra, a salvação. Deus cobre você para você viver como? Na justiça, na santidade. A armadura de Deus, essa armadura que Paulo fala lá em Efésios, é vestido de toda a armadura de Deus, está aqui. É viver uma vida de santidade, é viver uma vida longe do pecado, óbvio, justiça, verdade, fé, a couraça da justiça, a palavra de Deus, enfim, todos esses elementos, o capacete da salvação, calçar os pés com a preparação do Evangelho, a missão de Deus. Meu amado irmão, vestir a armadura de Deus é vestir-se da santidade de Deus, é vestir-se como o próprio Deus, é agir como Deus, é pensar como Deus. E você vê, Deus olha e não vê que ninguém pode se salvar, então Ele se arma da salvação, Ele vem para nos salvar. Bendito seja Deus, porque se dependesse de nós, quem poderia, irmão, salvar-se a si mesmo? Mas o Senhor vem e com sua mão eterna nos salva, abrindo a salvação, o caminho no meio do mar, na cruz do Calvário, aquilo que nos era impossível. Ele fez, mas Ele nos chama ao arrependimento no capítulo 58, Ele nos chama, esse Deus da salvação chama ao arrependimento. Essa é a missão da igreja. Nós devemos pregar o arrependimento, nós devemos pregar o Evangelho. A primeira palavra que saiu dos lábios de Jesus, a primeira palavra que saiu dos lábios de João Batista, arrependei-vos. A palavra que sai da boca do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes e dos apóstolos durante todo o Novo Testamento, arrependei-vos, é a palavra que a igreja deve trazer ao mundo. Arrependam-se, voltem para Deus, no poder do Espírito Santo, o Redentor virá para realizar essa eterna aliança, diz o versículo 19 do capítulo 59 e o capítulo 60. Então esse Deus que chama a salvação, esse Deus que cria a salvação, esse Deus que chama a salvação ao arrependimento, é o Deus que liberta as pessoas das suas trevas. Levanta-te, resplandece, pois vem a tua luz e a
glória do Senhor nasce sobre ti. Não temos luz própria, não temos salvação em nós não temos salvação. Deus traz essa salvação, Deus traz a sua luz, Deus traz a sua glória sobre nós, e essa glória é eterna sobre o povo de Deus. Essa salvação que sobre ti, meu amado irmão, brilhou, é uma salvação que é eterna. Olha o versículo 18: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Óbvio, aqui é um texto tomado para o livro de Apocalipse, mostrando aquele momento eterno. Lá já na glória, o povo de Deus estará ali, nós estaremos ali, meu irmão, juntos cultuando para sempre o Senhor. Vale a pena viver em santidade agora, vale a pena obedecer o Senhor, vale a pena seguir o Senhor, por causa dEle, porque Ele é, pelo seu grande amor, porque estaremos junto dEle para sempre na eternidade. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruína nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, as tuas portas louvor, gratidão, reconhecimento, adoração. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nunca mais será noite, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todos o do teu povo serão justos, serão salvos, serão perdoados, serão inocentados pelo sangue de Jesus, para sempre herdarão a terra. É o mesmo texto que Jesus usa: os mansos herdarão a terra, serão renovos para mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor será 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Que esperança, meu irmão, a minha e a sua. Que esperança! Nós não estamos lutando aqui nesta vida, não estamos batalhando simplesmente por nada, mas estamos lutando cada dia que vivemos, cada ação que temos, para a glória de Deus. Vivemos por Ele, vivemos por meio dEle, vivemos para Ele, trabalhamos, estudamos, casamos, educamos filhos, comemos e bebemos, tudo que fazemos por Ele, para Ele e por meio dEle, para a glória dEle, meu amado irmão. E entramos então no capítulo 61, esse texto, esse Deus que cria a salvação, esse Deus que executa a salvação na cruz do Calvário, esse Deus que chama o arrependimento, é um Deus que liberta. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus vai citar esse texto lá em Lucas, capítulo 4, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Veja que a graça é um ano, e a vingança, o dia do juízo, é um dia. Veja como Deus é longânimo, como Deus é bondoso, como Deus estende graça e misericórdia por um ano, mas haverá o dia do juízo. O Evangelho não fala só da graça, fala do juízo. Ele não fala apenas do juízo, mas transmite graça. Ele tem dois lados aí, nunca podemos ficar só com um lado do Evangelho, ficamos com os dois lados do Evangelho, a graça que se estende por um ano, mas um dia do acerto de contas com o nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto que fala da ação de Deus sobre nós,
daquilo que Deus produz na nossa vida. Veja, a salvação do início ao fim é de Deus. O Deus que cria a salvação. O Deus que executa a salvação em Cristo Jesus. O Deus que chama a salvação. É o Deus que liberta o cativo do império das trevas, que consola todo que chora, que rompe as cadeias. Esse Deus maravilhoso que tira das trevas e traz para a luz. Do início ao fim, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Do início ao fim, Ele projeta a salvação e Ele te leva até a glória. Meu irmão, a salvação pertence ao Senhor. Nós não podemos nos salvar. A salvação é toda ela, do início ao fim, por essa graça tão preciosa do nosso Deus. E esse povo que é salvo é um povo que tem uma missão, porque assim como Jesus disse esse texto lá na sinagoga, assim também essa missão da igreja, a proclamar a libertação aos cativos, a consolar os que choram, a pôr em liberdade, a pregar essa salvação, a ser instrumento desse Deus maravilhoso a todas as nações. Veja, esse texto sempre está nos conectando, não apenas a bênção de sermos salvos, mas a bênção de sermos bênção, a bênção de sermos instrumentos da graça, abençoados para abençoar, salvos para abençoar, salvos para ser instrumentos da salvação, abençoados para abençoar. E ele termina esse texto, versículo 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão, reconhecerão como família bendita do Senhor. Que coisa, que privilégio, ser família de Deus, ser filho de Deus. Ele é o nosso Pai, nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, gracioso, está com você nas suas lutas, privações, desvelos. Deus vai junto com você. Deus, Ele te guia. Regozijar-me-ei no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Claro, porque Ele me salvou, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, com o sangue de Jesus, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Isso é um casamento, é um relacionamento de amor entre você e Deus, entre Deus e você, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar salvação, justiça e o louvor a todas as nações. Que lindo, irmão, que Deus nos alcançou. Que bênção a salvação. Somos o povo de Deus e vivemos para a glória de Deus. Que Deus use você, que você possa saber e viver a cada dia no alto da montanha, no fundo do vale, não importa o momento que você se encontra da sua vida, com essa esperança. Tudo isso um dia vai passar e Deus te levará seguro para o seu reino de glória, como um filho amado que você é. Continue firme, meu irmão, nos braços desse Pai que tanto te ama, que está cuidando de você, e Deus vai te usar, e Deus vai te proteger e vai prover para você tudo o que você necessita para a glória dele. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.